Olá, eu sou a Bárbara e hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre minha trajetória. Bom, muitas pessoas me perguntam como eu fiz para chegar até aqui, se eu tive obstáculos, desafios, quais foram minhas conquistas, como eu consegui realizar algumas coisas na minha vida. Então é isso que eu vou contar para vocês hoje. Para começar, as dificuldades tornam a gente mais forte. Então, a minha infância foi muito assim. Quando eu era bem nova, minha irmã mais velha, Adriana, faleceu, que tornou a nossa família mais unida, mais forte, e que aí motivou a gente a querer alcançar novos sonhos, novos objetivos, a recomeçar. Depois disso, um tempo passado, eu tinha uma tia que foi o meu primeiro contato na cozinha. Ela super fazia várias comidas gostosas, tenho várias lembranças disso. Ela te mimava? Um pouquinho. Então, essa minha tia, ela faleceu também, e era como se fosse não só uma tia, mas a minha segunda irmã. Então isso também, mais uma vez, fez a gente ser mais forte, mais unido para seguir em frente. E foi aí que a gente viu que a gente tinha que abrir um novo capítulo da nossa vida, né? Nós, eu digo, eu e meus pais. Então foi aí que a família se tornou independente. A gente começou a se mudar de cidade por causa de trabalho, cada um seguindo os seus sonhos, cada um alcançando os seus objetivos, colocando suas metas. E então isso tornou a minha família muito independente. E isso a gente começou a virar meio que nômade, sabe? Cada hora a gente estava morando em um lugar. E aí, numa hora, assim, não tão esperada, mas uma hora muito abençoada, veio... Tadã! A minha irmã, que vocês já conhecem, conhecida pelos vídeos super engraçados que ela faz comigo aqui na internet. A Maria Júlia nasceu e veio para alegrar mais a nossa vida ainda. Foi a irmã que eu tanto pedi para Deus e que Ele me presenteou dessa forma tão bonitinha. Você tá querendo? Às vezes. E aí a Maria Júlia veio e aí a gente se estabeleceu em um local. Começamos a construir uma vida todos juntos e felizes. E aí então veio esse ar de independência na nossa família, que eu acho que veio pra mim esse ar também, porque com 14 anos eu tive que mudar de cidade, morar em outra cidade diferente dos meus pais, para estudar, para começar a atingir meus sonhos, meus objetivos individuais. Então eu decidi com 14 anos ir morar em outra cidade, em São José dos Campos, para poder estudar o ensino médio e também fazer um técnico de uma área que hoje realmente eu passo longe, que é web design. Realmente não segui isso, mas assim, foi uma experiência muito boa para mim como pessoa. E aí o pessoal fala, meu, sua mãe é doida deixar você com 14 anos sair e morar fora para estudar, mas foi assim a melhor experiência da minha vida, que foi onde eu consegui ter esse contato também com a cozinha, porque eu morava sozinha numa cidade diferente dos meus pais, eu tinha que cozinhar, fazer a minha própria comida, sobreviver. Então foi aí também que eu comecei a colocar a mão na massa e descobri um certo dom pela cozinha, pela comida. E aos 17 anos, terminei o ensino médio e falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Não quero seguir essa parte do técnico, entendeu? Então foi aí que eu decidi fazer o meu primeiro curso na área de cozinha. Era um curso que, para eu conseguir fazer, eu tinha que ser emancipada. Então meus pais me emanciparam, porque é um curso que você só pode fazer se você for emancipado ou maior de idade. Então eu tinha 17 anos e aí foi que eu decidi ir para esse curso, porque eu falei, eu quero ver se é isso mesmo que eu quero, né? Esquentar a barriga no fogão, ficar ali 15 horas em pé, vamos ver. O primeiro dia de curso, eu lembro que eu recebi 10 caixas de alface, de folhas, depois mais umas 5 caixas de verduras, legumes, e eu tinha que higienizar tudo aquilo. Eu lembro que o meu horário era até 4h30 da tarde, eu fiquei até umas 6, e eu comecei a chorar, porque meu grupo tinha ido embora, tinham me deixado. Mas eu falei, aquela hora que era aquilo que eu queria pra minha vida. Falei, é aquilo que eu quero pra minha vida. E ali foi onde eu decidi seguir nessa área de cozinha. Esse curso que me deu uma grande base, que me fez querer ir além e além. E nesse meio tempo que eu estava fazendo ensino médio, a minha mãe abriu uma cafeteria em Campos do Jordão, na cidade onde ela morava. E foi aí, então, desde os meus 13 anos que eu comecei a trabalhar, ajudar lá na cafeteria. Eu e minha irmã, a gente já ia lá desde pequena
fazia vários cafés. Eu lembro que a gente recebia vários artistas famosos lá, eu preparava vários cafés. Então foi bem bacana, porque foi a minha primeira experiência trabalhando, aprendi muito lá. Então foi bem bacana. Boa noite, meu nome é Maria Júlia, eu vou fazer um café pra você. Então vocês estão vendo que o gostoso da vida é viver, né? Então assim, a parte mais emocionante começa agora. Depois, num certo momento, a gente perdeu essa cafeteria, a gente perdeu o ponto. Então a gente teve que começar do zero. A gente quebrou realmente. Ou seja, tudo que a gente já tinha construído, a gente teve que voltar, parar na verdade, e começar do zero. E foi aí que a gente começou a fazer artesanatos, algumas coisinhas extras, né? Sempre a família sempre muito unida e trabalhando para tudo isso acontecer. Depois que eu terminei esse meu curso, eu fiz vários estágios, estagiei com Ana Luísa Trajano no Brasil Agosto, fiz vários workshops, eventos, fiz um workshop com a Janaína Rueda, que é uma chefe que eu admiro muito e tenho como inspiração. Quando eu completei 18 anos, 2 dias após completar 18 anos, eu entrei no curso de sommelier de vinhos. E foi legal, porque minha mãe sempre falou assim, você quer beber? Então você vai aprender a beber. Então eu passei 15 dias no sul. Será que aprendeu? Sempre. E passei 15 dias inesquecíveis no sul, conhecendo todas as vinícolas e aprendendo muito sobre o vinho. Foi muito bacana. E nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade, minha mãe conseguiu achar um ponto para começar um negócio. E foi muito paralelo, assim, e as coisas foram acontecendo. Foi onde ela abriu, então, o Tutibone Caldos e Sopas, que foi o nosso primeiro restaurante, depois da cafeteria. E a gente chegou a ter uma capacidade de 120 lugares. A gente tinha filas de espera nos finais de semana de 2 horas, 2 horas e meia. Temporada de inverno era uma loucura. Então eu tive também a oportunidade de coincidir, né, com o sonho da minha mãe e coincidir com o meu. E aí foi onde eu comecei também a trabalhar com ela nesse empreendimento novo, começando tudo do zero. Comecei a faculdade, engatei uma faculdade, falei, bora, é isso que eu quero. Fiz a faculdade, foi bem bacana, conquistei algumas coisas durante esse período da faculdade. E antes de terminar eu tranquei a faculdade porque eu falei, eu preciso buscar coisas maiores, quero realizar outros sonhos. Então eu tranquei a minha faculdade na metade pro final e falei, quer saber, vou trabalhar essa temporada de inverno aqui em Campos do Jordão, vou juntar meu dinheiro e vou pra fora. Próximo destino, Londres. Peguei minhas malinhas e fui. Me joguei, desbravei algo que meus pais, por exemplo, nunca tinham ido pra fora. Falei, eu quero isso e vou. Trabalhei durante a temporada de inverno em Campos do Jordão, juntei meu dinheiro e fui viajar. Fui pra Londres. Por alguns dos motivos. Sempre tive vontade de ir pra lá, tem ótimos restaurantes lá. E também os meus primos já estavam morando por lá. Então eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade, qualquer coisa eles me socorrem. Sempre dá aquele medo, né, de ir pela primeira vez. Então eu fui e falei, eu vou pra fora e vou arranjar um emprego em um dos restaurantes que eu quero. Fiz uma lista dos restaurantes que eu queria trabalhar e coloquei aquilo na minha mente. Falei, eu quero trabalhar em um desses restaurantes, nem que seja lavando prato, lavando o chão, qualquer coisa. Eu faço de tudo. E foi então onde eu produzi o meu currículo com a ajuda do meu primo, né, fluente em inglês, porque também, detalhe, eu fui pra fora com inglês básico, aquele inglês que a gente aprende, tipo, básico mesmo. Então, produzi meu currículo e eu tinha dinheiro pra viver um mês lá fora, onde eu mandei o meu currículo pra todos os lugares que eu queria trabalhar. Só para os lugares que eu queria trabalhar, que eu tinha sonho de trabalhar, vontade de trabalhar. Inacreditavelmente, 15 minutos depois, um desses restaurantes me responde o e-mail, me chamando para uma entrevista. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu não acreditava, porque não tinha nem dado um mês que eu tava lá. E foi tão rápido, as coisas aconteceram assim, de uma maneira... Só tendo fé você consegue acreditar. Então eu fui nessa entrevista, fui toda produzida, coloquei uma roupa social, achando que era igual no Brasil, né? Você chega lá pra entrevista, senta com o chefe, conversa com ele e ele te chama para um teste. Não, eu cheguei lá, o moço mal me recepcionou, falou, você veio para fazer um teste, então pode entrar para a cozinha. Beleza, entrei. E é aquilo que todo mundo já sabe, né? Você entra na cozinha, eles te jogam caixa de cebola, caixa de batata, caixa de tudo, para te fazer um teste para ver se você realmente
nasceu para aquilo. Porque uma vida na cozinha, gente, não é só bonitinho, ficar bonitinho igual na televisão, não. É bem puxado, a gente trabalha muito, faz muita coisa e é isso que a gente gosta da loucura de uma cozinha. E depois disso, recebi outras respostas de outros restaurantes, desses restaurantes que eu tinha colocado na lista que eu queria trabalhar. E aí eu fiquei, gente, mas eu vou fazer teste em todos. Fiz teste em um monte de restaurante e pude escolher ainda qual restaurante que eu queria. Graças a Deus, todos os restaurantes que eu fiz teste me chamaram para trabalhar lá. Então, foi uma coisa surpreendente e que me motivou mais e mais a saber que eu estava no caminho certo. Então, se você tem vontade de ir para fora, fazer uma especialização, trabalhar em um restaurante que você gosta muito, que você tem uma admiração, vá. Tudo que eu tinha de objetivo eu consegui realizar. Eu trabalhei no Edone, do chefe Michael Johnson, que é considerado um dos melhores do mundo na lista. Trabalhei no Petrus, do Gordon Ramsay, que muita gente me pergunta também sobre a pressão. Sim, gente, a pressão é igual a que a gente vê na televisão do Hell's Kitchen. E também trabalhei no Lincoln's Inn, que era uma organização para os membros da corte. Foi bem bacana, onde a gente preparava banquetes e eram muitos cozinheiros e a gente servia aqueles banquetes longos que você conseguia ver só o salão com uma mesa gigante e todos os membros serem servidos da mesma maneira, no mesmo tempo. Então, foi uma super experiência. Juntei uma graninha e fui conhecer o resto da Europa. Eu conheci 10 países e fiquei encantada com todos os países. Então, com o meu dinheiro, eu consegui conhecer todos esses países. Não precisei pedir nada para os meus pais. Nem sei se eu precisaria falar isso, né? Mas tudo bem, fica aí, gente. Vocês podem ir para fora sem precisar pedir dinheiro para os pais. Eles conseguem se virar. Basta trabalhar. Depois eu voltei pro Brasil para terminar a faculdade, porque senão eu ia perder e ia ter que fazer vestibular novamente. Voltei depois de um ano pro Brasil, terminei a faculdade. Cheguei no Brasil super inspirada, motivada. Fui direto pro Tutibone Caldos e Sopas, que é o restaurante da minha família. E lá eu trabalhei bastante, muito. Aquele preparo para a temporada de inverno, que é a época que a gente mais tem movimento em cidade turística. E aí foi também a época que eu me inscrevi pro Masterchef Profissionais. Nesse meio tempo, entre voltar de Londres e começar a trabalhar no restaurante da minha família aqui no Brasil. Agora que vem a tum. Chegou a temporada de inverno, que era a época mais esperada do ano pra gente. A gente tava assim no ápice do restaurante, assim, super feliz com o resultado, o desempenho da equipe do restaurante. E a gente tinha 30 funcionários, foi aquela loucura. E aí minha mãe ficou doente, bem sério, teve que ir às pressas para UTI, fazer uma cirurgia que ela já tinha que fazer há um tempo. Foi assim, a nossa vida fez aquele boom, assim, parou, parece que parou. E a gente teve que buscar forças, porque era eu e minha irmã, e a gente teve que buscar forças para conseguir enfrentar essa fase. Meu pai, já vou dizer aqui, só fazer um parênteses aqui, o meu pai, ele, nessa independência da família, né, ele teve que mudar de cidade, de trabalhar fora por causa da empresa. Então a gente que acabou ficando junto, as 3 mulheres e meu pai vindo de final de semana para casa. Ele vem de final de semana sempre. Nessa época minha mãe, no hospital, ela já estava 20 dias na UTI. Eu e minha irmã com um restaurante de 30 funcionários, 120 lugares, filas de espera, loucura, em plena temporada de inverno. E tendo que visitar minha mãe na UTI e organizar a questão da casa, cuidar da casa. Eu tive que cuidar da minha irmã e tudo isso. A gente se tornou mais forte, mais unido. E na quinta-feira, eu lembro que no dia que minha mãe foi fazer a cirurgia a cirurgia mais complicada, que ela estava na UTI, me ligaram e eu fui atender meu celular. E era quem? O pessoal do Masterchef. Eu falei, não. Parece que, assim, minha visão ficou, sabe? É uma coisa que eu realmente não esperava naquela data, naquela situação que a gente estava passando. Foi realmente algo que a gente acredita muito, né? Em Deus, que foi no momento certo, na hora certa, na situação que ele quis. E aí o pessoal do Masterchef me ligou. Eu falei pra minha mãe no outro dia na UTI, depois que ela tinha saído da cirurgia, eu falei, mãe, o pessoal do Masterchef me ligou. Ela não sabia se ela estava delirando, se era verdade, o que era. Eu sabia que era verdade e eu estava seguindo aquilo porque tinha que ser. Então, foi isso. Maju, tu falou muito rápido? Não, foi muito bom. Então tá bom. Temporada de inverno, aquela loucura, minha mãe no hospital.
eu cuidando da minha irmã, do restaurante, aquela loucura, e mais a etapa seletiva do MasterChef Profissionais. Foi punk, mas eu sobrevivi e foi uma super experiência participar do MasterChef. E se vocês estão querendo saber um pouquinho mais sobre a minha experiência do MasterChef, em breve eu vou fazer um vídeo explicando como foi pra vocês. Deu tudo certo, graças a Deus. Minha mãe, saúde novamente, o restaurante fluindo muito bem, a equipe muito boa. O MasterChef foi uma super experiência. Depois disso, veio mais uma emoção, claro, né, gente? Porque cada ano é um flash na minha vida, na nossa vida, né, irmã? Então, a gente já sabia que em algum momento a gente teria que sair do ponto, do terreno, que era o Tutibone Caldos e Sopas. E nesse momento foi a hora de sair, né? O dono do terreno tá com novos projetos por lá. Então foi o momento que a gente falou, nossa, agora tem que sair daqui. Ele pediu o terreno e a gente teve que sair do Tuti. Foi a minha vez de começar do zero, porque, claro, nada vem de mão beijada na vida, a gente tem que realmente correr atrás. Então eu decidi abrir o Tutibone Brasil, que é um restaurante de comida brasileira, num ponto turístico, um local que é um novo desafio, porque nesse local não tem um histórico de restaurante, então a gente está transformando o local. Então tem sido muito legal o nosso trabalho lá. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o endereço, as redes sociais do restaurante Tutibone Brasil, para vocês, numa visita a Campos do Jordão, virem conhecer e ter essa experiência de ter um momento inesquecível no Tutibone Brasil. Bom, então estamos animadíssimos, felicíssimos e prontos para os novos desafios. Lembre-se que não é a condição, mas sim... Como é? Meu Deus, misericórdia. Tá indo bem. Então lembre-se, queridos, arrisquem, trabalhem bastante e tenham sonhos e objetivos. Lembrem-se que não é a sua condição que determina a sua sucesso, e sim... Lembre-se, por que eu tô falando com lembre-se? Tá. Já falou, só falei Tá. isso. Ai, posso falar um pouquinho aí, depois corta, né? Tá. Nossa senhora. Então, então, queridos, arrisquem-se, trabalhem bastante, que eu tenho certeza que vocês vão alcançar todos os seus objetivos e sonhos. Até o próximo vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar a notificação, curtir o vídeo e, claro, deixar um comentário.